Glória a Deus. Graça e paz aos irmãos presentes, graça e paz também aos nossos irmãos aqui pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso canal oficial, Elson Jesus /MGV, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Todos os dias, 9 da manhã e às 19 horas, nós temos aqui um conteúdo para vocês desfrutarem da graça de Deus. Esse é o tema que nós iremos desfrutar neste dia. A nossa fé nos homens ou no poder de Deus? Esse é o tema. A sua fé, você já questionou isso? Ô irmão Elson, eu tenho fé. Eu sou uma pessoa de fé. Como minha filhinha diz: pai, crente é quem crê, né? Eu disse: sim, filha, crente é quem crê. Não é um religioso, é quem crê. Então, a nossa fé, ela está de fato fundamentada no poder de Deus? Ela está fundamentada em Deus, no Criador? Ou a nossa fé está fundamentada em sabedorias de homens? Eu posso dizer que antigamente, em outro tempo, a minha fé, ela nunca esteve fundamentada em Deus. Eu cria em Deus? Sim. Eu cria na sua palavra? Sim. Mas eu acreditava em Deus da forma que o homem dizia que era para acreditar. A minha fé em Deus era baseada naquilo que o homem me ensinava e não naquilo que Cristo me ensina. Quando a sua fé está fundamentada em Deus, você é conduzido pela palavra de Deus, por aquilo que Deus fala em sua palavra. Agora, quando a sua fé está fundamentada em uma instituição religiosa, no pastor, no padre, no líder, aí você é conduzido pela linha de raciocínio daquele líder. E cada líder, ele tem lá a sua instituição religiosa e ele define aquilo que é regra de fé. Então, tem um líder religioso que ele diz assim: pela fé, você vai levar para sua casa um envelope consagrado e vai trazer no final do mês uma oferta especial para Deus. E ele coloca aquilo na mente da pessoa, ele manipula a mente da pessoa de tal forma que a pessoa pega aquele envelope, leva para sua casa, chega no final do mês, pega metade do seu salário, traz para a igreja X ou Y, deposita lá no gasofilácio lá do pastor, no altar, onde quer que seja, e ele volta para casa acreditando que ele usou a fé para fazer algo para Deus, mas não foi para Deus. Então, o homem manipula a fé, onde ele diz assim: traga sua garrafinha com água que eu vou orar, e essa água agora vai se tornar mística, vai ter um poder que vai curar, que vai... Meu irmão, deixa eu ser sincero para vocês. Eu preciso ser sincero para vocês. Se água orada por pastor curasse doença, não existia um doente no hospital, só era o pastor orar e dar o doente. Se água orada por pastor curasse doente, você não viu um pastor aí viajando para São Paulo? Eu estou falando de São Paulo aqui, que é onde eu conheço que tem um hospital famoso, né? Sírio-Libanês, se não me falha a memória, para cuidar de câncer. Viajando para a América para tomar vacina. Mas os mesmos dizem: eu orei e a água consagrada vai te curar. Curar de quê? Ah, irmão Elson, mas eu conheço uma pessoa que me deu um testemunho que o pastor orou pela água, ela estava doente e foi curada. Oh, meu irmão, e tem gente que estava doente, que não tomou a água que o pastor orou ou deixou de orar e também foi curado, porque não chegou o dia da pessoa partir. Então tem gente que vai passar por problemas, dificuldades, doenças, enfermidades, mas não é o tempo e o modo do Pai, ele vai ser restaurado, independente da crença religiosa dele. Agora tem gente que está saudável e do nada chega o tempo e ele parte. Então a minha fé não tem que estar no homem, a minha fé precisa estar fundamentada no poder de Deus. Para quê? Para que eu não
venham a ser frustrados pelas promessas que os homens fazem. Mas aquele homem profetizou e algo aconteceu, querido. Se ele profetizou, deixou de profetizar, o que tem de acontecer na sua vida vai acontecer. Agora, é claro, como você estava em um ambiente religioso, o religioso, para atrair a sua atenção, ele tem que falar de algo para te prender ali. Mas não é ele que faz. É Deus que faz tudo na nossa vida. Então a minha fé, ela precisa estar fundamentada no poder de Deus. A nossa fé não tem que estar nos homens, nos religiosos, não. A minha fé tem que estar aqui na palavra. E se aquilo que o homem está falando está em linha com aquilo que o Cristo falou, aí sim, ele tem crédito, ele tem moral, credibilidade. Sabe como é chamado isso biblicamente? Que os líderes religiosos confundem muito? Autoridade. A autoridade não é eu chegar aqui gritando e dizendo que eu sou homem de Deus na sua vida, que eu declaro, que eu profetizo, que que eu rodo, que eu pulo. Não. A autoridade é eu conhecer a palavra e transmitir a palavra com a autoridade da mesma. Não é a minha autoridade, é a autoridade, a credibilidade da palavra. A minha palavra pode bater e voltar vazia, mas a palavra dele não volta vazia. A palavra dele é digna de toda aceitação. A palavra dele é como espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e ela é apta, preparada para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Eu não preciso olhar para um em específico e declarar que Deus tem algo para você, que Deus tem uma palavra para você, porque a mesma palavra que eu estou falando aqui para todos que estão presentes, para aqueles que estão aqui pelo YouTube, esta mesma palavra, ela surte um efeito na vida de cada um que a recebe por fé, porque Deus trata com o nosso pessoal, com cada um, com o nosso individual. É por isso que você vai ver, mas ele não recebeu porque não tinha fé, o outro recebeu porque sacrificou. Aí pega aquele que recebeu alguma coisa e coloca na frente, venha dar entrevista, venha falar o que Deus fez na sua vida. Aí o outro que também fez e não conseguiu, disse assim, por que fulano conseguiu e eu não consegui? Aí nasce inveja, discórdia. E aí o líder diz assim, ele recebeu porque ele agiu por fé, você não recebeu porque você não tem fé. Aí o camarada vai para casa, mais incrédulo do que entrou, cheio de complexo e dizendo, eu estou em pecado, onde foi que eu errei? Eu vou jejuar mais, eu vou buscar Deus no monte, eu vou buscar Deus não sei aonde, Jesus disse não, nem no monte e nem em Jerusalém, nem no templo, mas é aqui, ó. O Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. É quando você compreende que o vosso culto é um culto racional por meio da fé. A nossa fé nos homens ou no poder de Deus? Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Disse Paulo, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. A minha palavra, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas, manipuladas de sabedoria humana. Porque hoje o que tem de homens usando a Bíblia, mas na hora de expor a palavra de Deus, ele expõe a palavra de Deus, mas com a sabedoria humana. Nada contra, mas virou moda pastor se tornar psicólogo. Nada contra, quer exercer a profissão que exerça. Mas muitos pastores, eles fazem psicologia, não é para exercer a profissão. Muitos líderes religiosos, de um modo geral, fazem a psicologia justamente para usar a palavra de Deus para manipular as pessoas nas suas reuniões.
Até porque eles não trabalham lá na profissão de psicólogo. Eles são assalariados e muito bem pagos, diga-se de passagem, pelo sistema religioso. Então eles têm aquilo ali como uma formação acadêmica, tal, etc. Mas ele não exerce nada daquilo. Não exerce profissionalmente falando. Mas aqui no chamado altar, no chamado púlpito, é onde ele coloca tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade de psicologia, junto com textos bíblicos fora do contexto, para manipular as mentes das pessoas. E quem não está atento, o leigo, e quando eu digo leigo, é no sentido de entendimento das coisas de Deus. Eu não estou falando do leigo que não tem um estudo acadêmico, não. Até porque eles pegam advogados, doutores, médicos, engenheiros e colocam tudo no bolsinho. Porque os mesmos têm uma sabedoria secular, mas por não conhecer a palavra de Deus, olha para aquele líder que está na frente, falando forte e com a tonalidade de voz impactante, parecendo um locutor, um narrador de rodeio. Ele diz, esse homem é de Deus, eu não sou, então eu tenho que acatar o que ele está mandando fazer. A sua fé não está em Cristo, está no homem. Aí Paulo diz, eu estou isento desse negócio aí, eu estou fora desse negócio aí. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. E aí entra uma outra questão, poder. Aí uma outra tradição religiosa vai distorcer o texto para dizer, a minha palavra não consiste em sabedoria humana, a minha pregação não consiste em sabedoria humana, a minha pregação consiste no poder de Deus. Não, calma. Como é que é? Então o poder de Deus é isso? Aí ele distorce o texto, diz que a palavra dele não consiste em sabedoria humana, aí ele vem logo para a carnalidade, porque aqui tem poder, e coloca a mão, e sopra. Eu já fiz isso, irmão. Isso é psicologia barata, hipnose. Eu já soprei, gente caiu. Eu já entrei sem sabedoria, não sei para que eu fui fazer isso. Eu já entrei em terreiro de candomblé e saí orando e levantando a mão e soprando e gente caindo. Porque é o ambiente que você prepara, é a mente que você prepara para as pessoas receberem aquilo que você quer dar. E olha que eu não busquei tanto isso. Mas tem gente que estuda para isso. É pastor, é um líder religioso, mas faz faculdade de hipnose. Certa feita eu estava malhando, pegando um pezinho na academia, e eu sempre falava de Cristo para os colegas ali e tal, e um jovem olhou para mim e disse assim, você é cristão? Eu falei, sou. Aí ele olhou para mim e deu risada, e aí ele disse assim, na sua igreja o povo cai? Aí eu falei, rapaz, de vez em quando algumas pessoas caem por lá, mas eu não estou lá mais não, caiu lá, né? Aí ele olhou para mim e deu uma risadinha, ele disse assim, eu faço psicologia, tenho técnica de hipnose, se você permitir eu posso botar a mão na sua cabeça e te derrubar? Eu falei, filho, tu não me derruba não, sabe por quê? Porque a minha mente não está sensível para essa manipulação. Tu vai passar o dia todo aqui, falando coisa, balançando aquele cordãozinho com a moeda na frente. Tu vai me dar aquelas camisas todas listradas para ficar olhando para o olho rodar. E eu não vou cair, sabe por quê? Porque a minha mente está bloqueada para isso, está aberta para Cristo. Ele disse, eu já vi que com você eu não pego, mas eu pego qualquer um aqui. Aí o professor da academia disse, pega mesmo que ele já me pegou. Aí ele disse, sabe para onde eu vou? De vez em quando eu vou numa igreja aí, eu não vou falar nome, da Pomba, e chego lá, eu fico dando risada com aqueles pastores mandando as pessoas se manifestar. Eu também faço aquilo, e eu não sou crente. É tudo manipulação, irmão, é aqui, ó. Eu treino isso. Aí ele disse, e a maioria desses líderes fazem técnica de hipnose para manipular em nome de Deus, e o povo passa e vê aquele teatro, e diz que é Deus, que é o diabo, que é isso. Não é nada disso. Então o poder de Deus não tem nada a ver com fazer pessoas se manifestarem.
Poder de Deus não tem nada a ver com eu embolar a língua aqui e sair batendo. Quando o apóstolo Paulo disse que era em demonstração de espírito, é conhecimento, e poder de Deus não é poder do homem, é o poder de Deus em nós. Paulo disse: não me envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus, é a palavra que é poderosa, é a palavra que é digna de toda aceitação, é a palavra que cura, a palavra é o poder de Deus. Não é um movimento externo, humano, não. É a palavra que penetrou no meu coração, transformou a minha mente, mudou a minha vida. É uma palavra que arrancou os meus vícios, é uma palavra que arrancou as manias, é uma palavra que arrancou os maus costumes, é uma palavra que me fez pensar com a mente de Cristo, o poder de Deus atuando. E Paulo disse: essa palavra é o poder de Deus. Ai, Moel, eu pensei que era cai, levanta e pula. Não. Era embolar a língua? Não. 1 Coríntios 2,5. Para quê? Então ele não pregava com sabedoria humana, mas sim espírito de poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos, mas no poder de Deus. Pronto. A minha fé hoje, 8 anos praticamente que eu prego o evangelho da graça, não está apoiada em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Porque quando a minha fé estava apoiada na sabedoria do homem, o pastor dizia: traga seu 10%, seu dízimo, eu levava. Quando a minha fé estava apoiada na sabedoria do homem, o pastor dizia: vamos buscar a presença de Deus lá no monte. Eu ia. Mas Deus não está no monte. O dízimo não é para a igreja, era para os judeus, não era dinheiro, era colheita. Então a minha fé nunca esteve em Deus, esteve apoiada na sabedoria do homem. Quando o pastor dizia: vem aqui na frente que eu vou colocar a mão na sua cabeça e vou te abençoar, a minha fé estava apoiada na sabedoria do homem, porque eu achava que ele era capaz de me abençoar. Mas hoje os meus olhos estão abertos e diz que nele eu já estou abençoado. Então, quando a minha palavra estava apoiada em sabedoria do homem, eu repito aquilo que Paulo falou na carta aos Coríntios: quando eu era menino, eu agia como menino, discorria como menino, pensava como menino. Mas logo que eu cresci, e no contexto da vida de Paulo, é Paulo dizendo: eu deixei o judaísmo, o farisaísmo, eu deixei meu professor Gamaliel, que me ensinou a teologia judaica, eu deixei as coisas de menino. Eu cresci. A religião te ensina a ser menino, Cristo te ensina a ter a mente dele. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo não dizia e não pregava para as pessoas colocarem a credibilidade na pessoa do Paulo, na dependência do apóstolo Paulo. Paulo sempre levava as pessoas para o entendimento de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo disse: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Em Colossenses, Paulo dizia para que o homem não fosse levado ali por sofismas, sutilezas, palavras persuasivas humanas, mas que tivesse apoiado a sua fé, a sua base, no alicerce, no fundamento que é Cristo. Então Paulo nunca procurava, diferente dos líderes atuais, Paulo nunca procurava manipular as pessoas para depender dele. Aqui é a casa de Deus, é aqui que você recebe a bênção e a vitória, é aqui que você é salvo. Se você sair daqui, Deus te solta, o diabo te pega, porque aqui. Não tem nada de aqui. Tem a ver com aqui, ó. Como você é, como você vê Deus. Não é religiosidade, é espiritualidade. A reunião aqui não é porque o lugar é santo. Os santos de Deus se reúnem para ouvir a palavra do santo. Porque ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas quando você é conduzido por homens, quando a tua fé está apoiada no homem, o homem diz: é para a casa de Deus.
Romper o ano na casa de Deus. E eu queria viajar para o sul da Bahia, levar minha esposa, recém-casado, a minha filha pequena também. E eu queria apresentar lá os meus pais, meus parentes. O pastor dizia: não, você é obreiro, você tem que romper na casa de Deus. Pastor, estou trabalhando o ano todo, final do ano, eu quero uma folguinha para dar uma viajada. Não pode, você é líder. Tem que passar na casa de Deus. Aí um dia eu cismei, né, meu irmão? A verdade começou a chegar. Eu falei: pastor, mas a Bíblia diz que casa de Deus somos nós. E onde eu for, Deus está comigo. Porque... Aí eu fui começando a entender que a minha fé nunca esteve em Deus, mas no homem. Não em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Olha o que disse Paulo. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. É o que mais tem aí fora. Domínio sobre a fé das pessoas. Vem cá que eu vou profetizar. A pessoa vai: eu domino a tua fé. Sacrifica no altar que eu vou exigir, colocar Deus na parede, cobrar, porque eu sou homem de Deus. E Deus tem que me ouvir, porque eu sou ungido. Então você vai sacrificar e eu vou interceder por você. Falar da religião lá, que o irmãozinho tem uma imagem de escultura na parede é fácil. Mas dizer que o pastor dele se coloca como mediador entre Deus e ele, aí fica difícil. Eu vou interceder por você. Eu vou pedir a Deus por você. Aí você começa a se achar indigno, que Deus não te ouve, que Deus não te responde, que Deus não se relaciona com você, porque tem que passar pelo líder religioso para chegar a Deus, para depois talvez chegar na tua vida. Isso era o modelo sacerdotal do antigo pacto, porque hoje o véu do templo se rasgou do alto a baixo, nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Não há distinção diante de Deus, porque todos nós somos filhos. Aqueles que creem nessa palavra. Agora, quando eu digo para vocês que essa palavra aqui, ela não faz mal ao católico, ela não faz mal a um espírita, ela não faz mal a um bandista, ela não faz mal a uma religião qualquer, mas incomoda os líderes evangélicos. Por quê? Porque é uma ameaça para eles perderem o cabresto e o domínio que ele tem sobre as pessoas. E um me ligou e disse: você para de ensinar sobre o dízimo. Eu disse: por quê? Porque se você ensinar sobre o dízimo, o povo não vai cooperar. Eu falei: então o povo está cooperando com medo e enganado. Porque se você ensinar o que é generosidade e amor, as pessoas vão entender que nós damos o que temos. E se as pessoas não querem doar, cooperar, como o irmão falou aqui, abençoar as pessoas com roupa, com alimento, é porque a pessoa é ruim mesmo de natureza. Não é a religião que vai mudar ela. Religião não muda ninguém. Doutrina, coloca medo, segura por um tempo. Mas a verdadeira essência, a identidade do indivíduo está ali. Você vai ver ateu, gente boa, que não crê em Deus, mas tem obras de filho de Deus. E você vai ver um religioso como Hitler, que assassinou milhões. Então o que a religião tem a ver? Jesus nunca pregou a religião, ele pregou o amor, a graça, a palavra. E quem era filho se identificava com essa palavra e começava a seguir o mestre. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos o quê? Cooperadores. Eu estou aqui para cooperar, irmão. Cooperar com a tua fé, não é para dominar a tua fé, não é para manipular você. Queridos, eu tenho muito assunto para falar, mas eu não tenho tempo. Você vê tantos manipuladores da fé, onde homens abusam de mulheres, abusam sexualmente falando, vou falar na linguagem clara, usando o nome de Deus, usando a fé da pessoa, a sensibilidade emocional da pessoa, abusando de crianças, roubando dinheiro de aposentados, usando a fé da pessoa.
tendo domínio sobre a fé da pessoa. E eles dizendo que é para Deus, porque Deus falou, porque Deus revelou, porque Deus disse, porque Deus falou. Nada de Deus. E aí depois, quando essa pessoa tem a oportunidade de entender que aquilo era um engano, ela ainda fica traumatizada com Deus, querendo culpar Deus. Mas eu acreditei em Deus. Não foi nada de Deus, foi o homem usando o nome de Deus. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porque pela fé estáis em pé. Pela fé você deve estar firme, em pé. Mas infelizmente os homens manipulam a fé, manipulam o resultado. Hoje não, porque hoje a gente já compreende melhor, mas antigamente nós éramos manipulados pelos homens. Porque você vai ver no mundo diversas religiões, todo mundo buscando a Deus, mas cada um dentro da sua religião, dentro da sua cultura. Tem fé em Deus? Tem. Mas a fé dele ou dela é dominada, é manipulada por líderes. O líder disser assim, tem lugar, né? Para ter um encontro com o divino, com o eterno, com o arquiteto, com o criador, sei lá o quê. Você coloca uma bomba e se mata, que lá você vai ter 70 virgens. E ele acredita naquilo. A fé dele é manipulada. Para ter um encontro com o divino, com o eterno, não sei o quê, você vai fazer o jejum que ele fez. E na África aconteceu isso. Morreu. Eu vou fazer o jejum de Jesus. Morreu. E as pessoas que são manipuladas a fazerem coisas em nome da fé do Criador, mas não é direcionada, não presta o culto racional, não entende o que é lido, o que é pregado, porque é tudo manipulado. E eles ainda dizem assim, cuidado com esse irmão aí, viu? A letra mata. Esse irmão está muito letrado, a letra mata vocês. Aí eu venho e prego, mostro que a letra era a lei de Moisés, ministério de condenação e morte. Aí eles ficam por aqui. Por isso que Jesus cumpriu a lei, morreu, porque era o ministério de condenação e morte. Por que foi que Jesus foi para a cruz? Porque Jesus estava cumprindo a lei de Moisés, que era um ministério de condenação e morte. Ele assumiu a culpa do seu povo que transgredia a lei, e por isso ele foi para o Calvário. Aí Paulo fala em Romanos capítulo 6, no versículo 23, Paulo diz, o salário do pecado é mas o dom gratuito, presente de Deus é a vida eterna por Cristo. Aí o pastor olha assim e diz assim, cuidado com a sua vida, viu? Você que está aí fazendo isso, aí começa a apontar para as obras carnais. Não é que a pessoa deva viver nas obras carnais, porque vai trazer prejuízo para você mesmo. Mas o líder começa a dizer, cuidado você que está vivendo assim, porque está escrito que o salário do pecado é a morte. Aí ele cita o versículo, Romanos capítulo 6, no versículo 23, aleluia. Porque o salário do pecado é a morte. Agora explica o contexto da carta. Paulo está explicando que o salário do pecado é a morte. O pecado dominava na lei. No versículo 14, Paulo diz, o pecado não tem domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Havia o preço de morte na lei, por isso que Cristo assumiu o pecado, ele não pecou, mas ele assumiu o pecado do seu povo, substituiu o seu povo, para na cruz, Gálatas 3:13, levar a maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O salário do pecado, o preço do pecado era a morte, e o preço foi depositado em Cristo, quando ele abriu os braços e disse, tetelestai, está consumado, acabou o pecado que condenava o seu povo, para que o seu povo venha viver na liberdade de Cristo. Mas a manipulação da fé leva a pessoa a pensar de forma diferente daquilo que está escrito. Irmão, mas está na Bíblia. Claro que está na Bíblia, dentro do seu contexto, dentro do seu pacto, dentro do seu tempo, para os seus povos específicos. Tem muita coisa que está na Bíblia, mas você precisa entender o que é para a igreja, ou para quem foi.
Porque senão você fica vivendo algo que não é para ser vivido, não é para ser praticado. Mas está na Bíblia, sim. Está na Bíblia como um livro histórico para você ler e entender que está lá. Mas não é para você viver. Eu vi um debate acerca de 2 pastores teólogos muito famosos. E ele disse assim: o dízimo tem que ser dado, porque o dízimo foi instituído antes da lei. Então tem gente dizendo que o dízimo é da lei, que não tem que ser dado. Mas Abraão deu dízimo. Ah, meu pai, que conversa fraca para manipular as pessoas. Claro, o pastor, você ouviu por aí que não precisa dar o dízimo, que o dízimo era da lei e a lei acabou. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Você olha para os apóstolos, nenhum pediu dízimo. Aí você já fica, olha, então não vou dar dízimo. Você olha o templo de Jerusalém, onde era colocado o dízimo, caiu no ano 70 com a invasão romana. Então não existe a casa do tesouro, que era a despensa do templo, onde era colocado os dízimos. Aí você vai lá no Deuteronômio e olha que os dízimos, na verdade, nunca foi dinheiro, embora já existisse a moeda decorrente da época, mas era plantações, colheitas da terra. E não era dado mensalmente, era anualmente, às vezes, em 3 anos, dízimo dos dízimos. Mas aí o pastor teólogo sabido, porque ele quer dinheiro, ele diz assim: o dízimo foi dado em Abraão 400 anos antes da lei. E os homens têm uma lábia tão grande, sabem persuadir, manipular a mente das pessoas, que as pessoas dizem assim: ah, é verdade, então irmão Elcio, esses irmãos que estão pregando, está errado, porque o dízimo foi dado de Abraão. Ah, mas aí eu faço outra pergunta também no texto de Abraão. Dízimo de Abraão foi o quê? Foi dinheiro? Não, foi despojos da guerra. Dízimo de Abraão, alguém pediu dízimo a Abraão? Não, Abraão deu voluntariamente. E detalhe, dízimo de Abraão foi para quem? Melquisedeque, antes da lei. Quem foi Melquisedeque? Presta atenção. A primeira manifestação de Deus com o homem. Rei de Salém, rei de justiça, semelhante ao Altíssimo. Sem genealogia, sem princípio de vida, e ninguém sabe como o homem morreu. Ou seja, foi a primeira, não é reencarnação, a primeira encarnação, a primeira manifestação de Deus com o homem. Melquisedeque, sendo maior, representando o próprio Deus, abençoou Abraão, que Abraão deu dízimo voluntariamente dos despojos da guerra. Melquisedeque não pediu, Melquisedeque não tinha uma igreja evangélica para dizer que era para manter a obra de Deus, e acabou. E na carta aos Hebreus vai dizer que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, que pagou dízimo pelo seu povo judeu. Ah, e mais um detalhe que esses pastores não gostam de citar: o dízimo foi em Abraão, não foi? Então Abraão foi o primeiro antes da lei, não foi? Abraão também foi circuncidado. E por que o pastor que pede o dízimo também não pede para circuncidar o povo? Ah, não, porque o dízimo vale, mas a circuncisão não. Quem não souber o que é, pesquise depois o que é circuncisão judaica. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porque pela fé estáis firmes. É para você estar firme pela fé, mas pela fé em quem? Na religião? O pastor? Não, em Deus. Olhe lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da vossa obra, da vossa fé. Então existe obra de fé, tá, abençoado? O que não existe hoje é obras da lei. Não existe praticar obras da lei para conquistar nada diante de Deus. O que existe é obras de fé. Fé naquilo que Cristo estabeleceu. Lembrando-nos sem cessar da vossa obra, da vossa fé, do trabalho, do amor, que é o vínculo da perfeição. Então tem toda uma obra de fé, de trabalho, de amor, como o irmão aqui relatou mais cedo, tá? Porque tem gente que chega no Evangelho da Graça, fica preguiçoso. Lá no sistema, o camarada subia a monte 3 horas da madrugada e ele saía na chuva, no sol, para evangelizar daqueles folhetos sem pé, sem cabeça, e ele sacrificava o dízimo e tal, e ofertava e fazia. Aí quando ele conhece a graça de Deus, não generalizando, não são todos, meus irmãos, tem gente que relaxa de tal modo
que ele volta a viver aquela vida que ele tinha antes de estar na religião. Volta para a cachaçada, para o cigarro, para as drogas, para não sei o quê. Irmão, é porque hoje tudo é graça. Que a graça não chegou na vida dessa pessoa. Não confunda, graça para você, mas não foi de graça para o Cristo. O preço que ele pagou precisa ser valorizado. Mas é como eu falei aqui em outra mensagem. Geralmente as pessoas não valorizam aquilo que é presente. Alguém deu, o irmão me deu uma camisa ali, ó. Eu valorizo. Tá ali a camisa ali, ó. Eu valorizo, eu gosto de valorizar. O irmão me doou aqui esse casaco, estou aqui usando. Quando eu for me desfazer dele, vou abençoar alguém também. Fui abençoado, vou abençoar alguém também. Eu valorizo os presentes. E quando eu entendo esse princípio, eu valorizo a graça de Deus, porque eu não paguei o preço, foi Ele que pagou. Eu não escolhi, foi Ele que me escolheu. Eu não busquei conhecimento, foi Ele que revelou. Eu não busquei a bênção, foi Ele que me abençoou. Eu não conquistei vida eterna, foi Ele que outorgou no nosso espírito. Então eu preciso valorizar isso. Mas tem uns engraçadinhos que não valorizam o que é graça porque não pagou. Porque na mentalidade dele eu faço a faculdade, eu estudei 4 anos, eu paguei mensalidades absurdas, então eu vou valorizar a minha faculdade. Mas se alguém der a bolsa para ele estudar, se ele conquistar uma bolsa, ele relaxa. Se papai e mamãe bancar na faculdade, ele não quer estudar. Muitos querem ir para a faculdade que papai e mamãe bancam para vender droga. Porque é de graça, papai e mamãe está dando. Mas quem nunca teve papai e mamãe para ficar colocando na mão, vai suar a camisa, comer do suor do seu rosto e vai valorizar cada punhado de farinha. Paulo disse: tem trabalho, tem fé, tem obra de amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Primeira Tessalonicenses 1:8. Porque por vós soou a palavra do Senhor. Por vocês a palavra do Senhor soou. Que é isso, irmão? Foi propagada, foi manifestada. Aí Paulo disse: nós somos o bom perfume de Cristo, e onde nós passarmos devemos exalar o cheiro do conhecimento. Para quê? Para que aqueles que estão próximos a você venham inalar. Tem conhecimento de Deus aí, viu? Não é conhecimento do homem, não é manipulação da fé, é conhecimento de Deus. Eu quero ouvir esse irmão. A pessoa me passa mensagem aí, não sei da onde, fora do país. Ô irmão, me explica isso aqui, irmão. Por quê? Porque o que a gente quer transmitir para as pessoas é conhecimento de Deus e não conhecimento do Elcio, do homem. Não porque eu penso dessa forma, porque eu acho que é assim, porque a teologia me ensinou assim, porque a minha religião pensa assim. Eu tô nem aí para a tua religião, respeita a tua religião. Eu respeito a tua fé. Tá? Respeita a tua religião, eu respeito a tua fé. Mas a doutrina que é pregada em nome de Cristo não é verdadeira. Irmão, mas você fala isso para as pessoas deixarem de seguir aquele e seguir você. Eu não quero que ninguém me siga. Seguir o Cristo. Porque se fosse para me seguir, eu estava inventando coisa para prender pessoa. E aqui ninguém é preso por coisa de homem. Você é livre para entrar, para sair. Jesus ensinou isso. As minhas ovelhas entrarão e sairão e encontrarão pastagens, bom alimento. Que tem que te prender o alimento, não é cabresto, né? Não é cerca, não é homem. Olha lá, vamos lá. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé, para com quem? Para com Deus, se espalhou de tal maneira que já dela, da fé, não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, os irmãos estavam bem consolidados,
edificados. Paulo disse: olha, a palavra que saiu da boca de vocês já está espalhando a ponto que nós estamos tranquilos em relação a vocês. Eu nem me preocupo mais com vocês, porque eu sei que vocês estão firmados. Agora nós vamos para aqueles que estão crescendo, que estão precisando ainda do leitinho, porque vocês já estão maduros. Diferente da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12 em diante, quando Paulo disse assim: pelo tempo determinado já era para vocês serem mestres, já era para vocês estarem ensinando também, espalhando essa palavra, mas vocês estão parecendo criança, precisando de leite. Por que, Paulo? Aí Paulo disse: porque vocês não têm a mente exercitada na palavra, e depende novamente do leitinho. Aí Paulo disse: eu preciso voltar novamente e ensinar. Hebreus capítulo 6, versículo 1 em diante. Eu preciso novamente ensinar os primeiros rudimentos elementares da doutrina de Cristo, como doutrina dos batismos, que era para deixar, imposição de mãos, que era para ter deixado há muito tempo, juízo eterno, que era nem para ser falado mais, que vocês já era para ter entendido isso. Aí Paulo disse: a gente tem que voltar e ensinar tudo novamente, porque vocês não cresceram, estão atrofiados. Não é só tomar leite. Já viu adulto tomar leite? Ele vai pegar força, músculo? Não vai ter saúde. Ele vai precisar comer algo sólido. Mas a religião está aí. Os líderes só dão leite para as pessoas. Porque se der um alimento sólido, o irmão diz assim: ei, pastor, eu entendi, viu? Mas quando ele dá só leite, a criança vai reclamar de quê? Criança é criança. Eu dou um pirulito à minha filha, e se eu quiser eu tomo dela de novo, e ela chora, e eu digo: vai ficar aí, não vou dar mais não. Agora vai fazer isso com adulto. Adulto, eles ficam logo bicudo, né? Você falou que ia fazer, não fez, não tem palavra. Você falou que ia, não foi, não tem palavra. Adulto questiona. E não é errado questionar. Os discípulos perguntavam a Jesus: nós deixamos tudo para te seguir, o que ganharemos com isso? Os discípulos perguntavam a Jesus: explica a parábola do joio. Os discípulos perguntavam a Jesus: o que isso quer dizer? Agora hoje, se um abençoado filho de Deus for perguntar algo ao pastor, ele já fica todo na defensiva, dizendo: isso é uma ovelha rebelde, é um bode querendo me desafiar, isso não vai ser bom. E a partir daquele momento ele vai fazer de tudo para você ir embora, porque você vai questionar coisas que outras pessoas podem pensar e questionar com você, e ele não quer que isso se espalhe. Então ele diz assim: é melhor matar, tirar o mal pela raiz, do que deixar esse mal aí criar ramas. Eu vivi isso no sistema religioso, eu sei do que eu estou falando. Tira ele, porque tirando ele, eu continuo manipulando o restante e dizendo que ele é errado, que ele é rebelde, que ele é desviado. E o povo que está sendo manipulado? É verdade, pastor. Para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7: por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Mesmo Paulo passando aflição, mesmo Paulo passando perseguição, necessidade, Paulo ficava alegre, porque sabia que o trabalho dele no Senhor não era em vão. Os crentes lá de Tessalônica estavam firmados na fé. Eu confesso que esta é a minha alegria. A gente pode passar a dificuldade que for, mas quando eu olho para o irmão e eu vejo o irmão fundamentado na fé, meu irmão, não tem alegria maior. Agora, por quê? Porque nós levamos as pessoas a crer em Deus, depositar sua fé na palavra e não no homem. 2 Tessalonicenses capítulo 1, não deu um espaço ali, né? Capítulo 1, versículo 3: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce o quê? Cresce muitíssimo. Agora a fé, ela não cresce sozinha, tá? Não adianta o camarada dizer que tem fé, que faz isso, faz aquilo. Paulo disse:
Ainda que eu tivesse fé para transportar montes, ainda que, é uma hipérbole, Paulo não está dizendo que fazia aquilo. Ainda que eu tivesse fé para transportar monte, ainda que eu tivesse fé para falar a língua dos homens e dos anjos, Paulo não está dizendo que falava a língua do anjo. E aí vem o pastor e diz assim: vamos falar a língua de anjo hoje. Não, Paulo não disse aquilo. Paulo disse: ainda que eu falasse. No contexto, Paulo está dizendo: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado. Ele não deu o corpo para ser queimado. Ainda que eu distribuísse as minhas riquezas para os pobres. Qual riqueza Paulo tinha? Paulo precisava de ajuda até para comer. Ele trabalhava construindo tendas, mas as tendas eram para as festas de origem do judaísmo. Quando ele recebeu a graça, ele começou a pregar o evangelho. Quando ele começou a pregar o evangelho, já não pregava as festas das primícias, a festa dos tabernáculos. Então aquelas construções que Paulo ganhava muito dinheiro fazendo, ele teve que deixar de mão a profissão, porque ninguém ia contratar mais seus serviços. E aí ele começou a viver só pregando o evangelho. E aí ele tinha necessidade que os irmãos ajudassem com o alimento. Como ele disse que Epafrodito, na carta lá aos Filipenses, trouxe dos irmãos de Filipenses donativos, não uma, não duas, mas várias vezes, para sustentar as necessidades que o apóstolo Paulo tinha. Por isso que Paulo fala aos Coríntios: se os outros deixaram de trabalhar, eu não posso deixar de trabalhar, porque ele deixou de trabalhar não porque ele quis, mas porque ninguém valorizava mais a sua profissão, até porque ele começou a contender e pregar o evangelho que confrontava com a profissão de muitas pessoas. Ele chega de um lugar, tem um homem lá que tinha funcionários que fabricava deuses. Paulo disse: esse deus aí, a deusa Diana aí, isso é ídolo. E os ídolos nada são. Os camaradas disseram: agora ferrou com o nosso negócio. Nós sobrevivemos desse comércio. E agora? Como é que nós vamos manter funcionário se esse homem chegou aqui dizendo que só existe um Deus? Logo, as pessoas não terão mais credibilidade na deusa Diana. Vamos matar esse homem aí que está ameaçando o nosso negócio. Vamos acabar com esse povo da graça aí, porque está ameaçando o nosso sistema. Porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a fé cresce junto com o quê? Com o amor de cada um de vós, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os. Se não tem amor, meu irmão, acabou. No sistema religioso tradicional, a gente até amava a Deus, mas era um amor, muitas vezes, à base de troca, irmão. A base de troca, barganha. Não, tudo bem, a gente não pode ser radical e generalizar. Quando eu fui para o sistema religioso, eu fui porque eu sempre amei a Deus. Mas eu não fui só por isso. Eu fui porque eu tinha um problema no meu relacionamento, queria me aproximar da antiga noiva, aquela coisa toda. E depois eu entendi que quem me mantinha de pé não era noiva, era Cristo. E aí me apaixonei por Cristo. Não deu certo com a noiva e a vida que seguiu. Mas quando você conhece a palavra da graça, não é nada que venha com atratividade para te prender. É só amor. Se você está aqui é por amor, você não é obrigado a estar aqui. Se você coopera para a gente manter esse espaço, é por amor, você não é obrigado, o dinheiro é teu. E Deus não vai te amaldiçoar se você não ajudar, não. Ele que te deu. Então, abençoados, não é uma doutrina humana. A doutrina aqui é a doutrina do amor de Cristo. Se não for por amor, nada adianta. Então é por isso que muitas pessoas, ao chegarem no ambiente da graça de Deus, não conseguem se identificar, porque sempre teve jogo de interesse que trouxeram do sistema. Eu queria ser pastor no sistema, não fui. Eu vou para aqui, Elcio vai me consagrar pastor. Eu queria assumir a congregação no sistema, não assumi, conheci a graça. Agora eu quero abrir uma igreja em graça. Então são pessoas que se frustram na caminhada, como uma abençoada chegou aqui, querendo vender CD. Eu disse: não, a gente não comercializa aqui. Quer passar seu CD? Ah, mas eu sou pastor, eu estou na graça. Tudo bem, mas a gente não vai anunciar CD aqui, a gente não vai vender nada aqui. Aqui não tem negócio de bazar a dinheiro, não tem nada disso. Ah, então eu vou sair daqui. Saiu, hoje se denomina ateia. Ateia. Vai entender? Ou seja, tudo jogo de interesse. Porque chegou... Queridos, chegou uma dita, uma senhora aqui, fina, toda cheia do linho, rica.
marido internacional, dono de empresas, mora em praia. Eu vim para aqui porque eu assisti no YouTube e eu quero congregar aqui e moro perto. Seja bem-vinda, minha irmã. Eu sempre tratei todo mundo de igual forma. Mas tem gente que chega no nosso meio que quer ter o quê? As honrarias, destaque. Vamos na minha casa. Eu quero você e sua esposa na minha casa. Vamos visitar minha casa. Tá tudo bem, meu irmão. Quando der a gente vai. Não, vamos. Fomos. E colocou uma mesa lá, parecia uma mesa de Salomão, cheia de óleo para comer, óleo com uns azeites para comer com pão, que eu nunca comi aquilo. E botou um prato na mesa e 2 colheres de um lado, 2 colheres de outro, copo para isso, copo para aquilo. Eu falei, minha irmã, eu respeito a sua cultura, mas eu sou bem simples, tá? O mesmo copo que eu vou tomar água, eu vou tomar suco. E a mesma colher, garfo e faca eu vou usar. Não vou sujar tudo aqui, não. Não, é porque, não sei o que, porque... E eu quero vocês para vir na praia e chamou minha esposa de meu irmão, sou correria, trabalho, agitação, ministério, muitas coisas, família, nem sempre vai dar para a gente estar. Ah, mas eu quero você como minha amiga, que não sei o que, e você pastor, que não sei o que, e meu marido está chegando e vamos tomar um vinhozinho junto. Eu falei, não, minha irmã, não bebo não. Ah, mas vinho é pecado? Eu falei, não é que não é pecado, é que eu não tomo. Você pode beber cachaça, beber tiner, beber cerveja, não é pecado, a questão não é o pecado. Mas qual o benefício que isso me traz? Para tirar minha racionalidade e me deixar... Não quero, não me faz bem. Agora, quer beber, esse negócio que beba. E outra coisa, eu, no bom sentido, sou um influenciador, as pessoas estão olhando para mim. Eu estou aqui falando da palavra de Deus, alguém vai me ver lá enchendo a cara de vinho? Não é que é pecado, não é que eu vou perder a salvação, é que não convém, tudo é lícito, mas para mim não convém. Se convém para você, viva a sua vida. Aí saiu, sumiu. Claro que sumiu. Por quê? Porque precisamos entender que Cristo é família, é amor, é graça. Não tem esse negócio de você é especial. Eu não sou especial aqui, não tem isso. Ah, mas você está em um lugar, não tem esse lugar. Eu sempre falei para minha esposa que um dia, se Deus do céu me der condição e para a gente parar de pagar aluguel, eu tiver a condição de comprar um terreno para a gente fazer um espaço para reunir a igreja, não tem esse negócio de colocar lugar alto para dizer que o pastor está no altar. Não existe isso, irmão. Eu prefiro colocar umas escadas assim, sabe? E ficar em um lugar bem baixo assim, para as pessoas entenderem que não existe esse negócio de superioridade eclesiástica. Nós somos filhos. Jesus dizia, a ninguém chameis de mestre, nem de senhor, porque há um só que é o vosso pai, vosso mestre. Vocês são todos irmãos. Mas o homem não quer perder a hierarquia, a fama. Ele tem que mostrar que ele é superior, né? Então, complicado. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Vou adiantar aqui, porque daqui a pouco os irmãos vão jogar cadeiras aí, dizer que eu estou demorando. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nos alegramos, né? Nas igrejas de Deus, né? Igrejas aqui não era templo, era comunidades, pessoas que se reuniam em diversos lugares, por isso está no plural, porque a igreja de Cristo só é uma, é um corpo só. Por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas, o quê? Perseguições e aflições que suportais. Tem camarada hoje que não quer passar uma lutinha, já está reclamando de Deus. Mas eu sou crente, eu não aceito isso, meu irmão. Perseguição, aflição, vocês suportam? Suporta por quê? É porque eu tenho fé na igreja e no ministério que eu faço parte. Não! Você suporta porque você tem fé no eterno. Porque é Ele que te sustenta. Porque se a tua fé não estiver fundamentada nele, você não suporta nada, irmão. Suporta não, irmão. Às vezes vem desafio em nossas vidas, vem afronta, que você olha para a sua natureza e dá vontade de você sair quebrando tudo. Você sabe porque tem gente que de uma hora para outra, do nada, você procura um motivo, uma razão, não encontra. A pessoa entrou em depressão de uma hora para outra, do nada. Sabe o que é isso? É muita luta, aflição, às vezes muito desejo pessoal, e quando não realiza, aquilo sobe para a mente.
Sabe, às vezes é muito trabalho, acúmulo de trabalho, sem um descanso, sem uma noite de sono bem dormida, e a mente fica ali, meu irmão. Você já viu uma pessoa quando está com sono, mas ele não consegue dormir, insônia? Ele fica tremendo. Nosso cérebro, a nossa mente é fragilizada, irmão. Quando vê o camarada um surto psicótico, já foi. Aí leva para a igreja, o pastor diz, está endemoniado, vamos orar por ele. Não é demônio, é a mente. Então relaxa, irmão. Quando a situação apertar, vem dívida, acontece, vem dificuldade financeira, vem algum tipo de problema, sei lá, no relacionamento, no casamento, sempre acontece alguma coisa, nós estamos sujeitos a isso. Respire, calma, tome uma água, saia um pouquinho, vá brincar com os bichinhos, com os pets. Vai fazer cosquinha na formiga no fundo do quintal. Recebe logo uma picada da formiga onça que dói como que. Aí você já relaxa, irmão. Não parta pro confronto não, que a pessoa fica maluca. Não é que a pessoa quer, mas é que a mente é fraca, irmão. Por isso a gente precisa se alimentar da palavra da fé, alimentar nossa vida. Por quê? Porque nas perseguições, nas aflições, você vai o quê? Suportar. Tem pessoas que ouviam tantas palavras malditas. Que é palavra maldita? Uma palavra bendita é uma palavra bendita, né? Eu digo, esse menino é lindo, uma palavra bendita. A palavra maldita, que menino feio. Fala baixo para ele não. Aí o camarada cresce com aquilo na mente. Ele vive o resto da vida dele com aquela palavra maldita que ele ouviu. Essas palavras, sabe, que corrói. Ele cresce, casa e tal, mas a mente dele está ali, sempre voltando ao passado, porque ele cresceu ouvindo aquilo, dentro de uma família mal estruturada, que não sei o que. Ele carrega aquilo, não é maldição espiritual, não. É a mente, sabe, como uma esponja que absorveu tantas informações que ele não conseguiu se libertar. E aí sai culpando Deus e o mundo, porque não deu certo, porque isso, porque não aquilo. E quando eu aprendi isso já desde o sistema, mas graças a Deus, eu comecei a exercitar logo isso. Eu lembro, hoje eu falo abertamente, não tem problema nenhum. Os meus tios olhavam para mim, isso vai ser um vagabundo, criado sem pai, criado pela avó. Para que esse menino quer esse cabelo grande? Eu tinha um cabelão assim bonito igual o menino aí. Aí ia jogar numa quadra de futebol, o menino dizia assim, ele é ruim de futebol, tira ele, joga ele lá. Eu ia numa festa, só ia sozinho, não gostava de andar com ninguém, era um lobo solitário. Até que eu encontrei na época, né, nas artes marciais, um refúgio. Eu dizia, ninguém vai colocar o dedo na minha boca, na minha cara, ninguém vai me desafiar. Aí eu vou lutar, aí saí, viajei, lutei, competi, e aquilo eu fui deixando, jogando para fora toda aquela angústia, até que um dia eu conheci o evangelho também, daquela forma que me ensinaram, mas eu queria me relacionar com Deus. E aqueles parentes que diziam que eu era um vagabundo, que não dá porque não presta, que era aquilo, vieram sentar no meu colo, chorando, pedindo oração, dizendo que eu era homem de Deus. Mas é claro, por quê? Porque houve um exemplo, não foi houve uma conduta para que isso se manifestasse. E eu me libertei de tudo isso. Não vai dar para nada, vai dar porque não presta. Não, eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas. Que eu vou olhar para os problemas? Problema que fica para lá. A gente passa por cima e olha para Cristo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. E para que sejamos livres de homens maus e dissolutos, eu gosto da versão perversos, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de... Esqueça. Alguém chegar para você, eu tenho fé que não sei o que, esqueça. Que fé? Que fé você tem? Uma fé natural? Eu tenho fé, irmão, que eu estou com dor de barriga, tomo um chazinho de boldo e vou melhorar. Isso é uma fé natural. Eu tenho fé, irmão, que eu vou sacrificar no altar e Deus vai me dar. Isso é uma fé religiosa, manipulada. Sabedoria humana, carnal, terrena, diabólica, opositora a Cristo.
Mas eu tenho fé porque eu coloco a folha de trevo, eu subo escada de joelho, eu vou para o monte buscar o Espírito Santo, eu faço isso. Que fé? A fé não é de todos. Você tem crenças, tradições. Chegaram para Jesus e disseram assim: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Porque os pais, os patriarcas, tinham uma doutrina, tradição de comer, tinha que lavar as mãos antes. Aí Jesus disse: e por que vocês desprezam o mandamento do Pai por causa das vossas tradições? Anulam o mandamento de Deus por causa das vossas tradições. Então as pessoas anulam o Evangelho por causa da tradição religiosa de cada um. Porque ali não pode cortar o cabelo, ali a mulher não pode usar maquiagem, ali o homem não pode fazer a barba, ou pode, ou deve, ou tem que fazer. Ali a mulher senta separada do homem com véu na cara. Ali o pastor é que fica com os ministros porque são ungidos. Ali tem que guardar o 7º dia. Ali tem que fazer isso e aquilo. Ali, cada um com o seu ali. Cada um com o seu jeito, cada um com o seu modo. Mas a fé não é de todos, porque a fé é um dom de Deus e ela tem que estar fundamentada no Evangelho e não nas diversidades de religião e crença. Para que sejamos livres de homens Para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Qual é a fé que não é de todos? A fé, dom de Deus, para crer naquilo que Cristo fez. Não é de todos. Fé você vai ver a torta e direito. Fé em copo com água, fé em azeite comprado no mercado, fé em tudo. Mas fé na palavra, fé no Evangelho, não são todos. A fé não é de... Se não é de todos, é de quem? Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Segundo a fé de quem? Pronto. Então Deus deu a fé, que é um dom, aos seus eleitos. Como assim, irmão Elson? Os eleitos de Deus, que receberam o dom da fé, eles conseguem se identificar com essa mensagem. E quem não recebeu esse dom da fé, como eleito de Deus, ele vive na religiosidade. Crê ali, crê acolá, vai ali, vai lá. A fé não é de todos, mas sim dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade. Existem eleitos de Deus que até têm um dom da fé, tá? Então eu não estou aqui dizendo que você é o eleito e aquele que está na igreja X ou Y não é isso. Nossos irmãos que estão lá na igreja X, igreja Y, eles também são filhos de Deus. Logo, eles têm também o dom da fé. Mas ele não tem o quê? O conhecimento da verdade acerca desta fé. Ele tem a fé, ele é um eleito de Deus, ele é um filho de Deus, está lá. Mas ele não tem o conhecimento da verdade. Ele acha que salvação eterna se perde. Ele é um eleito de Deus, mas ele diz: salvação eterna se perde, porque ele não conhece a verdade. Porque salvação eterna é um dom, e o dom é irrevogável, Deus não se arrepende. Se ele conhecesse a verdade, ele descansava. Entenderia que uma vez filho, ele é filho para sempre. Eu tenho uma filha de 7 anos. Ela pode traquinar, ela pode fazer o que ela quiser na vida dela. Vai morrer sendo minha filha. Não vai perder, não vai deixar de ser filha. O filho pródigo saiu de casa, gastou tudo lá no mundão, mas lá ele disse: vou voltar para casa de quem? Do meu padrasto, meu pai. E quando ele voltou, o pai disse: olha, vai lá na igreja de Caifás, no templo, dê o dízimo, faça a circuncisão de novo. Tem lugar que batiza de novo, né? Faça a circuncisão de novo, suba lá o monte novamente, pague lá todas as indulgências segundo a lei de Moisés, depois você vem, que aí eu vou te aceitar. Aí o filho correu, foi lá: Caifás, eu quero aceitar meu pai de novo como meu pai. Não, quando ele chegou, o pai estava de braços abertos, fez logo uma festa, e o irmão chegou. O irmão era eleito, mas não tinha conhecimento. O irmão chegou e disse assim: como assim? Eu estou há tanto tempo te servindo aqui no campo, o senhor não me dá um cabrito para comer com meus amigos? Agora, nem é mais irmão, né? Porque saiu da mesma igreja, já não é mais irmão. Agora, esse teu filho, ele aí,
Não é mais irmão não, né? Não. Você só é irmão quando você está na mesma denominação. Saiu, os crentes viram a cara para você. Não é isso? Saiu, já não presta. Você era um homem de Deus, uma mulher de Deus, enquanto estava lá debaixo da doutrina pastoral. Quando você saiu, o mesmo pastor já disse: é o herege, desviado. Aí o irmão disse: esse aí gastou tudo. E o senhor recebeu? Aí o pai disse: meu filho, o teu irmão, o meu filho, estava perdido. Estava perdido, foi achado. Então vamos nos alegrar com a volta dele. Então não é que a pessoa perdeu a salvação, sempre foi filho, mas estava perdido, a sua mente corrompida. É como um computador que foi contaminado lá o sistema, mas tem jeito. Para o conhecimento, eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é a segunda piedade. A piedade aqui é a devoção, né? É a dedicação, é a entrega. Você não vai ter conhecimento da verdade se você não é piedoso. A piedade aqui é no sentido de ter compaixão do outro, mas é devoção. Como que você vai conhecer a verdade se você não busca ela, não se dedica a ela? O irmão trabalha com construção civil, né? Metalúrgico, né? Então você que trabalha qualquer área que seja, você se dedica àquilo. Você quer crescer naquele conhecimento. Você está buscando informações, capacitações acerca daquilo. Vários profissionais aqui, vários empresários aqui. Amém? Amém, irmão. Aí você vai investir naquilo. Eu quero fazer isso bem feito, eu vou investir. Você vai crescer naquilo. Agora o camarada acerca de... Um exemplo, acerca do seu sonho, da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, ele se dedica. Agora, acerca de Deus, a sua espiritualidade, a paz que ele deveria ter, ele nem liga. Ele coloca tudo aquilo na mão de quem? Do pastor, do líder. É tudo que o homem falar para mim. Olha que eu vou confiar minha alma na mão do pastor, irmão. Eu confio na mão de Cristo, do Eterno. Então você vai ver pessoas bem-sucedidas na vida, financeiramente, mas fracassadas aqui. E você vê os testemunhos aí, os testemunhos. Porque eu fui daquela instituição, eu doei minha Porsche. Já vi isso, né? Tem uma famosa aí mesmo. Eu doei meu carro, eu doei tudo. Tem um irmão que eu vou bater, meu irmão Ricardo Costa, está lá nos Estados Unidos da América. Meu irmão Ricardo Costa, sábado, nosso bate-papo com os inscritos. Bate-papo em graça. O camarada doou 2 milhões para a igreja da Pomba. 2 milhões. Empresário aqui no Brasil. Teve que ir embora quando ele não aguentou mais. Foi ameaçado pelo sistema. E Deus usou o anjo, a mulher dele, para dizer: vamos cair fora. Porque ele ainda estava pensando, testemunho dele, que é testemunho. Ele disse: meu irmão, mandaram eu vender minhas peças, minhas máquinas da minha empresa. Eu já tive mais de 15 funcionários trabalhando. Mandaram vender tudo e sacrificar na fogueira bamba. Ele capou o gato para os Estados Unidos, está bem lá hoje, pregando o evangelho da graça e vivendo a graça de Deus. Sábado estaremos juntos no nosso bate-papo. Por quê? Porque a fé dele não está apoiada em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Judas capítulo 1, versículo 3. Judas aqui, a título de curiosidade, não tem nada a ver com os cariotes não, tá, irmão? Judas aqui era o irmão do Senhor, que era um apóstolo, tá? Eu estou falando isso, parece coisas insignificantes, mas não é. Tem gente que lê isso aqui e pensa que Judas aqui é o Iscariotes traidor de Jesus. Não, Judas aqui foi um dos 7 irmãos de Jesus de Nazaré, tá? Jesus foi o primeiro, nasceu, né? E aí teve mais 6 irmãos. Está lá em João 7, os irmãos de Jesus lá relata que não aceitava Jesus no início, aquela coisa. E tem gente que prega até hoje que Jesus foi o único filho e Maria continuou sendo virgem depois que teve Jesus. Nada a ver. Tá bom? Então Judas, irmão do Senhor, que não era o Iscariotes, é igual tem texto que João Batista está falando, eles dizem que é João Apóstolo. Aí mistura tudo, tá? Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada a todo mundo, aos santos. Santos quer dizer separados, né?
que dá o mesmo sentido de eleitos, tá? Eleitos, santos. Então a fé foi dada aos santos, aos eleitos, aqueles que se santificam de toda contaminação, de todo engano. A fé genuína é dessas pessoas, pertence a essas pessoas. Então ele ensinou o povo a batalhar pela fé, que a fé já tinha sido dada, a fé já foi dada para você. Mas se você não lutar, não batalhar pela fé, você não vai experimentar nada por fé. Porque não adianta ter fé, como disse Tiago, mas não exerce nenhum tipo de obra, de uma atitude que corresponda a esta fé. Tá? Gálatas capítulo 3, versículo 23. Estou acabando, calma, paciência. Gálatas capítulo 23, Gálatas capítulo 3, versículo 23. Olha que coisa interessante. Olha que revelação que as pessoas às vezes falam, mas você não percebe, porque fala por cima e você acaba desapercebido. Gálatas 3, 23. Olha para isso. Eu entendia isso no sistema? De jeito nenhum. Passei 18 anos, não entendi isso aqui. Por quê? Porque nunca me ensinaram. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da vírgula. Não se inclua nesse estávamos. Porque nós nunca estivemos debaixo da... Aqui, João 1,17, não é isso? Moisés trouxe Jesus trouxe graça aí? Você nasceu antes de Jesus ou depois de Jesus? Depois, né? Você não tem aqui 2.500 anos. Se você nasceu depois de Cristo, então você não está debaixo da lei que era de Moisés. Paulo nasceu contemporâneo a Cristo, mas Paulo viveu a lei, até porque Paulo era fariseu. Paulo viveu a lei na prática. Então Paulo se inclui no texto com seus ouvintes. Mas eu não posso pregar para a igreja incluindo vocês no texto e me incluindo, porque esse texto aqui é um texto histórico antes da obra consumada. Não, irmão, mas aqui Jesus já tinha morrido, já tinha declarado a consumação. Tinha morrido, tinha declarado a consumação, mas a gente sabe que o tempo, o pacto, continuou em conflito até o ano 70, quando o templo em Jerusalém veio abaixo definitivamente. Então havia ali conflito pactual, ou seja, Paulo estava explicando que aquele povo que viveu na lei, agora estava vivendo o pacto da graça, então tinha que entender essas questões. E para entender essas questões, Paulo disse assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Olha que coisa linda. Então, uma fé iria se manifestar antes que a fé viesse. Então, aqui subentende que nesse contexto a fé já tinha vindo. Agora, quem era essa fé? O que era essa fé? Não, a fé era um dom de Deus, sim. Mas esta fé ganhou forma. Esta fé ganhou carne. Esta fé se manifestou entre os homens. Esta fé operou milagres. Esta fé tinha obras de amor. Esta fé pregava a paz. Esta fé pregava a justiça. Esta fé falava do reino. Então fé não é um adjetivo de uma frase solta. É um dom, é algo que está em você. E esta fé, ela se manifesta através da sua vida. Como se manifestou em Cristo. Antes que a fé viesse. E como foi que esta fé veio? Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Éramos escravos do pecado. E encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. E manifestou Paulo. 3:24 Gálatas.
de maneira que a lei nos serviu de tutor, que em outra tradução, eu quis colocar tutor, que é melhor, mas é aio, que é uma palavra do grego que significa tutor, cuidador, né? É alguém que cuida de outro, né? Uma pessoa que cuida do idoso, uma pessoa que cuida de uma criança. Isso era bem comum naquela cultura, até alcançar uma maioridade. Então, disse ele, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a... Então a lei só serviu para conduzir o povo a Cristo. Depois que Cristo veio, a lei que servia de tutor acabou. Vamos usar um exemplo aqui. Mas você tem uma criança, né? A criança está ali, vai crescendo. Aí chega a maioridade, olha, tira a habilitação que eu vou te dar o quê? Um carro. E a pessoa foi lá, tirou a habilitação, deu um carro, agora vai desfrutar. Mas antes de tirar a habilitação, alcançar a maioridade, ela estava impedida de desfrutar, não é isso? Ainda que o pai tivesse feito uma promessa quando ela tinha 10 anos, a promessa, quem é a promessa? Os profetas. E os profetas profetizaram acerca de Jesus, do Messias, da morte, ressurreição, salvação, reino. A promessa foi feita lá pelos profetas e a lei. Então você prometeu um carro para o filho, mas ele só vai tomar posse quando ele se tornar adulto. Então todos estavam debaixo da lei, mas esperando uma promessa de uma remissão. E o remidor chegou, que foi Jesus de Nazaré. Então ele trouxe, Jesus veio, Jesus era esta fé que havia de se manifestar. Quando esta fé se manifestou, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé, não é pela lei, pela fé fôssemos justificados. Você é justificado por fé ou pela lei? Pela lei é obra, e não é por obra, é pela fé. Eu não fiz nada, eu só creio. Ah, mas você não fez? Não, eu fiz o quê? O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada, irmão. Eu não pedi a Deus para nascer com o cabelo assim, com a minha cor de pele assim, nascer homem, nascer. Não, eu nasci. Eu sou isso. Sou quem sou pela graça. Somos quem somos pela graça. Você é o melhor da criação de Deus. Se valorize, se orgulhe disso. Não deixe ninguém dizer que você não presta. E ainda que diga que você não presta, que você é uma coisa... Não, você é uma preciosidade, um precioso de Deus. Por quê? Porque não é por merecimento, não é porque eu decido, é porque eu acredito nisso. Gálatas 3:25. Mas, depois que veio a fé, tá vendo que Paulo está explicando e dizendo que a fé já tinha chegado? Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo da lei. Por quê? Porque todos sois filhos de Deus pelas obras da... todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, não é pelas obras. Não é porque você faz alguma coisa, porque você congrega, porque você dá sopa aos pobres, não é porque você está 24 horas dentro de um templo. Não é porque você dá dinheiro para Deus. Não, irmão, não é nada disso, não. Todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus e acabou. Romanos capítulo 10, versículo 17. E a fé vem como? Como é que você manifesta essa fé? De sorte que a fé vem pelo... E ouvir a palavra de... Quando você ouve a palavra de Deus dentro do seu contexto, dentro da sua cultura, dentro do seu tempo, dentro das alianças, certinho, esta fé, ela vem. Vem da onde? Já está em você, porque é um dom, Deus já te deu. Ela se manifesta. Ela vem de dentro para fora. Você começa a entender aquilo que você não entendia. Hoje você diz, irmão Elcio, está tudo tão claro, mas essa fé sempre esteve em você, mas você estava na escuridão da religiosidade ou do tradicionalismo, que impedia você de enxergar, que nós chamamos de quê? O véu. Quem está com o véu não enxerga. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 1:5. Pelo qual, de Deus, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. A graça é a doutrina, o apostolado é o ensinamento da doutrina. Apostolado é o enviado, né? Paulo foi enviado. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos
agentes, ou todos os que são santificados por amor ao seu nome. Ali está entre todas as gentes, ou todos os povos, todos os gentios, tá bom? O que acontece, irmão? Pela qual recebemos graça e apostolado. O camarada hoje, ele se intitula pastor, depois ele diz que ele é bispo, depois ele se denomina apóstolo. E eles dizem assim: olha, você está debaixo do meu... Coitado, acabou com a igreja. Porque apostolado é o ensinamento acerca da graça. Você pela fé recebeu graça e apostolado. O que você está recebendo aqui? Graça e apostolado. Mas é porque eu sou apóstolo? Não, é porque a graça é de Cristo e o apostolado é o ensinamento acerca dessa doutrina da graça. Mas o homem se intitula apóstolo e ele diz que ele manda, que ele diz, que ele faz, que ele... E as pessoas seguem os homens e não a graça e o apostolado, que é o ensinamento acerca do Evangelho. 1,17 Romanos. Porque nele, no Evangelho, na graça e no apostolado, porque nele se descobre a justiça de Deus. Não é Deus de mistério. Mistério é para a religião que não entende. Para a gente que tem graça e apostolado, Deus revelou. Não vem para cá. Ah, mas Deus é Deus de mistério. Não, Deus não é Deus de mistério para a vida dos seus filhos. É claro que a gente não vai saber de tudo que existe na criação. Eu não sei quantos bilhões de estrelas existem. Se vacilar, eu não sei nem quantos planetas existem. Não sei mesmo. Eu não sei. Mas acerca do relacionamento com Deus, que é no teu espírito, Deus não é Deus de mistério. Deus tem se revelado, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em... Como está escrito, mas o justo viverá pela... fé em Cristo, dom de Deus. Não é fé na pipoca, não é fé na rosa, não é fé na caneta, não é fé na meia do apóstolo, é fé em Cristo, fé na palavra. Estamos acabando. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá em Deus, na palavra. E se ele recuar desta fé, se ele abrir mão desta fé e seguir outra coisa, a minha alma não tem prazer nele, não se alegra. Deus não se alegra nessa pessoa. Nós, porém, disse Paulo, não somos daqueles que se retiram para a perdição. E aqui perdição não é eterna não, tá, pessoal? Perdição justamente desta fé. Perder esta fé. Naufragar na fé. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para... Cadê? Porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação conservar a tua alma. Tem gente que pensa que a alma é no céu. A alma é aqui, irmão. É o teu psique, teu intelecto. É onde você conhece, descobre as coisas. Então você precisa conservar esta alma intacta, para que ela não se perca e você venha viver levado por vento de doutrina. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não... Eu não tenho que ver para crer. Se eu quero ver, não é fé. Se eu quero tocar, não é fé. É natural. E a fé... Eu não preciso ver, eu só acredito. Pode estar independente, eu acredito. Aí o profeta disse: veja aí a nuvem. O servo foi lá, olhou. Eu vejo ali uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Só isso. Só vejo isso. O profeta disse: tu vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem? Avisa todo mundo aí que vai chover, vai cair água. Como assim? Vai chover. Não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por fé. Irmão, eu comecei aqui agora, eu estou aqui devagarzinho. Vá na fé, irmão. Não fique preso àquilo que você está vendo, não. Caminhe. Vá. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. 11, e aqui, sim, 11. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé, sem a atuação desta fé, é impossível agradar-lhe, ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário. E que Ele é galardoador, galardoador
dos que o buscam. Premiador, aquele que abençoa quem busca. Ele manifesta essas bênçãos. É impossível agradar Ele sem fé. Ô irmão, não existe nada impossível para Deus. Eu encontrei um texto que diz uma coisa que é impossível para Deus. É impossível você agradar Ele sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E aqui eu encerro. Vamos lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio. Deus elegeu desde o princípio para o quê? A salvação em santificação do jejum, do batismo nas águas, santificação do Espírito e fé da verdade. Quando você tem fé nesta palavra da verdade que foi pregada, você alcançou isso aqui, ó, santificação do Espírito, não é do homem, e fé na verdade. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até o nosso próximo encontro.